Hoje nós vamos falar sobre a importância do membro, amém? Quem trouxe a tua Bíblia, por gentileza, nós vamos tomar como base o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, você que tem a Bíblia Sagrada, abra aí, em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 16. Hoje nós vamos falar sobre a importância do membro, amém? Glória a Deus. O irmão pode vir aqui na frente, senta aqui, em nome de Jesus, para nós podermos participar. Glória a Deus, Deus abençoe. Pode sentar aí. Então nós vamos ler aqui o texto. Você que trouxe a tua caneta, o teu papel, é importante a gente trazer Bíblia, caneta e papel, porque é uma aula, então a gente passa as referências bíblicas e vocês podem posteriormente estar estudando em casa, e aperfeiçoando o teu conhecimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, amém? Está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu vou repetir isso daqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então o que Paulo ele está revelando nesta palavra? Paulo, na divina inspiração de Deus, do Espírito Santo, ele está dizendo que nós somos o templo de Deus, nós somos o lugar aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo de Deus faz morada. Então Paulo está dizendo que nós somos este templo. Às vezes a gente pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes a gente não sabe a importância que nós temos diante de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos o templo de Deus e a morada do Espírito Santo, nós então ficamos até mesmo mais motivados, você vai conversar com uma pessoa que ela é depressiva, por exemplo. Uma pessoa depressiva, ela fala: para mim não tem mais jeito, para mim tudo acabou, eu não tenho valor, ninguém me ama, Mas quando a pessoa descobre esta verdade, que Deus está na vida dela, Deus escolheu ela para fazer morada, então essa pessoa ela levanta a cabeça, ela se motiva, ainda que às vezes as lutas vieram, mas ela vai para cima, porque ela sabe que ela não está sozinha, ela está com a presença de Deus na vida dela. Bem, então hoje nós vamos falar sobre exatamente isso, a importância do membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque depois que nós nos batizamos, depois que nós descemos as águas, nós vamos nos tornar membros do corpo de Cristo, amém? E antes de se batizar, pastor, antes eu não sou membro, antes eu não faço parte, ainda que eu venha na igreja, ainda que eu aceitei Jesus, ainda que eu trago Bíblia, que eu faça campanha, eu não faço parte. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que
existe uma diferença entre criatura e filho. Então, todo ser humano que nasce, ele nasce sendo criatura de Deus. Ele é resultado da obra da mão de Deus. Todos são criaturas. E depois que eu me batizo, pastor, eu continuo sendo criatura? Não. Depois que eu me batizo, eu sou introduzido no corpo e sou reconhecido como filho. Amém? Está bem claro isso? Então todos são criaturas, né? Todos são criaturas, até passar pelas águas. Por isso que quando nós passamos pelas águas, nós nos tornamos nova criatura, né? Então nós somos chamados de filhos de Deus. Amém? Pastor, temos uma pergunta relativa a isso aí. Só a pessoa aceitou o Senhor Jesus quando não chegou a descer as águas e num acaso ela veio a falecer, ela seria como salva? Como é que ficaria isso? Então, se a pessoa, eu até falei na aula anterior sobre isso, por exemplo, se ela tem a oportunidade de batizar, que é a oportunidade que vocês estão tendo, ela tem a oportunidade e ela não se batiza, ela negligencia a oportunidade. É a mesma coisa que ela negar o nome de Jesus. Ela está negando a justiça de Jesus. Por quê? Porque Jesus teve a oportunidade, foi e batizou, mesmo sem ter pecado nenhum. Então, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, mas ela não teve a oportunidade do batismo e ela veio a falecer, como o ladrão que estava do lado de Jesus. Ele reconheceu Jesus como rei, né? Como o Senhor, e ele não teve a oportunidade de batizar. Mas Jesus disse a ele: hoje mesmo eu te verei no paraíso, eu estarei contigo. Ele foi salvo, mesmo sem o batismo. Por quê? Porque ele não teve a oportunidade. Por exemplo, uma pessoa que está numa UTI de hospital, fase terminal, e daí você vai lá e faz o apelo, você quer aceitar Jesus, e ela dá um sinal, porque às vezes quando está na UTI, está em coma, induzido, ela malemar, ela mexe a mão, um olho, faz um sinal. Então você faz o apelo, me dá um sinal se você aceita Jesus. Ela dá um gemido, mexe o olho, ela aceitou Jesus, e ela morreu ali, porque estava em fase terminal, Então ela não teve a oportunidade do batismo, A Bíblia diz e muito claramente que os passos, ou os primeiros passos para o batismo é crer, para a salvação é crer e ser batizado. Mas e se eu não tenho oportunidade e eu aceitei a Jesus? Então ele pode ser salvo, sim. Ele pode ser salvo, ele pode ser salvo, Agora, se a pessoa tem a oportunidade e fala: eu não quero isso, é a mesma coisa que negar a justiça de Jesus, negar o que ele fez por nós, quando a pessoa ela tem a oportunidade e diz: eu não vou me batizar, indiretamente ela está querendo dizer: eu não tenho pecado para ser perdoado, por que eu vou me batizar? Eu não estou arrependido dos meus pecados, por que eu vou batizar? Eu não quero mudar, por que eu vou batizar? Porque a gente sabe, o batismo é o divisor de águas entre a velha criatura e a nova criatura. Agora, aceitar Jesus para continuar da mesma maneira não serve, Por que eu tenho que aceitar Jesus? Para reconhecer que eu tenho pecados e que eu preciso de Jesus, que é o único que pode perdoar os meus pecados. Agora, qual será a evidência disso? É o batismo, A Bíblia diz que a fé sem obra é uma fé morta, não tem validade, A fé sem obra é uma fé improdutiva. Então eu falo que creio, mas eu não provo a minha fé, então não existe evidência que eu creio. Por isso que a Bíblia diz,
crer e ser batizado. Ou seja, o ser batizado é a prova que eu creio. Amém? Então, Deus amou o mundo. Tá, Ele amou, eu sei que Ele amou. Como que Ele me prova que Ele me amou? Ao ponto de dar o seu único filho, né? Então, a prova de fé, ela tem que vir com prática. Amém? Então, a prova de fé, anote aí que se daí um dia você vai usar. A prova de fé, ela tem que seguir da prática. Tem que vir com prática. Por isso que quando a gente passa um voto, a gente fala: use a tua fé e pratique a tua fé. Porque falar que tem fé, todo mundo fala. Falar que crê, todo mundo crê. Amém? Respondeu a pergunta? Respondeu? Então uma pessoa pode ser salva se ela não tiver oportunidade do batismo. Agora, se ela tem oportunidade, é só Deus que pode julgar, né? Tá bom? Então nós vamos ler aqui. Tomamos como base o texto que está em 1 Coríntios 3,16, né? Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então nós tomamos como base esse texto. Eu quero que os irmãos abram a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, né? Já está aberto em Coríntios, capítulo 6 agora. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículos 19 e versículo 20. Nós estamos falando sobre a importância do membro. Então eu já entendi que eu sou o templo, a morada. Eu fui introduzido, né? Então olha o que está escrito, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Amém? Então eu tenho que repetir a última frase. Está escrito: e não sois de vós mesmos. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer? Eu não sou de mim mesmo, eu sou de alguém, eu faço parte de alguma coisa. Está entendendo? Nova criatura. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: será que eu glorifico a Deus tomando cerveja? Será que eu glorifico a Deus fumando maconha? Então o que Paulo está dizendo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo, e isso não vem de você, vem de Deus, porque não sois mais de vós mesmos. Aí ele disse assim: porque vocês foram comprados a preço de sangue, ou por um bom preço, então glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então ele está dizendo uma nova vida, porque antes de Jesus nós não glorificávamos a Deus com as nossas atitudes. Amém? Nós não glorificávamos a Deus. Então a orientação de Paulo é essa: a partir do batismo, a partir de se tornar uma nova criatura, vocês vão glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, em toda maneira de ser. Amém? Os quais pertencem a Deus. Abra comigo em Romanos, só voltar algumas páginas da Bíblia, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Então nós vamos entender, né, sobre o corpo, vários membros e a sua importância. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, a igreja é o corpo, né? A igreja é o corpo. Então abra comigo Romanos capítulo 12, versículo 4 a seguir.
está escrito: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Então aqui a palavra já está mostrando que nós somos membros uns dos outros, num só corpo. Por exemplo, se eu quero pegar essa água que está na minha frente, eu tenho que usar vários membros do meu corpo para poder alcançar aquela água, né? Primeiro, eu só vou pegar água se eu sentir a necessidade de sede da água. Então primeiro é gerado em mim uma necessidade, né, da sede. Aí para mim pegar esta água, o que eu vou precisar? Vou precisar de 5 dedos, vou precisar de uma mão, vou precisar de um braço, e vou precisar de uma ordem, né, mental, para poder esses membros se movimentar até a água. Então a cabeça vai comandar um membro ou os membros para que eu possa saciar a minha necessidade. Agora, se a Bíblia está dizendo, né, que nós somos muitos membros, cada um tem a sua operação, a sua importância, né, mas ligados num só corpo, que é Cristo. Então, se o corpo é Cristo, é de Cristo, será que eu não tenho a minha importância nesse corpo? O que seria, como eu iria saciar a minha sede, ou a sede do corpo, se não fosse a mão? Seria um pouco mais difícil. Agora imagina que eu estou com sede e eu não tenho o braço para pegar água, né? Eu poderia até beber, esticar minha boca e virar, poderia, mas seria muito mais difícil, né? Então nós, depois do batismo, temos a nossa importância devida no corpo, né? Então se você, por exemplo, se torna um membro da igreja e você não vem no culto, vai ser um pouco mais difícil, porque você tem a tua importância. Ah, pastor, mas eu cheguei agora, o senhor já é pastor, e o cooperador, e o diácono? Não, mas você também tem a tua importância. Ele faz a operação dele, o outro faz a operação do outro, e você faz a tua operação. Está entendendo? É mais fácil eu correr com 2 pernas ou com uma perna só? E se eu correr com uma, vou correr pulando, mas eu vou ter o mesmo resultado como se eu tivesse 2 pernas? Nunca, né? Então, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, agora isso é importante, individualmente somos membros uns dos outros. Então eu dependo de você, eu dependo da irmã, eu dependo do irmão, assim como vocês também dependem de mim. Está entendendo? Então um depende do outro. Aquele outro faltou, aquele outro já ficou faltando, já ficou na dependência. Entendeu? Então vamos lá. De modo, versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, diferentes ferramentas, diferentes operações, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, ou que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria.
Então o que Paulo está querendo dizer? A função da minha mão não é a mesma função do meu pé. Amém? Então cada um faz segundo aquilo que lhe é proposto a fazer, né? Vocês chegaram agora, então aos poucos vai ser revelado o ministério de cada um. Uns Deus vai chamar para louvar, outros Deus vai chamar para pregar, outros Deus vai chamar para fazer visita, outros Deus vai chamar para interceder, para orar. Então cada um no seu ministério, na sua função. Amém? Mas cada um tem a sua devida importância. Agora eu pergunto aos irmãos: o que seria do corpo se não fosse a cabeça? Será que esse corpo teria alguma utilidade? Alguma funcionalidade? Então vamos ver isso na Bíblia. Colossenses, capítulo 1. Se tiver pergunta aí, irmãos, pode levantar a mão, tá? É que o horário não espere, nós temos bastante assunto. Então os irmãos podem perguntar. Se a gente não souber, a gente passa ou repassa, amém? A gente passa para os universitários, né, para os teólogos, e assim vai, né? Por isso que eu já chamei os obreiros aí para me ajudar. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? Então Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então o que seria do corpo se não fosse a cabeça? Olha o que está escrito, versículo 18: Ele é a cabeça do... Acharam já? E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18: E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Então o que o texto está dizendo? Que nós somos membros do corpo dele, mas ele é a cabeça. Amém? Então, para você entender de uma maneira bem fácil, nós somos, por exemplo, a mão direita, a mão esquerda. A igreja é o corpo, onde tem vários membros, e quem comanda tudo isso é Cristo, que é o cabeça. Amém? Amém? Então tá, vamos passar. 1 Coríntios de novo, capítulo 12. Eu entendi a importância, eu entendi a minha função, né? Eu entendi que são vários membros e eu tenho que aprender a conviver com as diferenças, né? Tem pessoas que elas são alienadas, né? Mas na igreja, irmãos, vai ter vários tipos de pessoas, várias situações, e você tem que aprender a conviver com isso, né? Ah, aquele irmão é meio chato, aquele outro fala pouco, aquele outro fala muito, né? Aquele outro vem mais, aquele não vem mais, aquele outro ora, aquele outro não ora. São as diferenças, infelizmente, né? O meu mindinho não é igual ao meu dedão. Então há diferenças. Mas olha aqui que nós vamos entender aqui. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Versículo 14 a seguir. Vamos ler a partir do 13. Versículo 13 a seguir. Eu vou ler que o texto é grande. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Você está vendo? É aquilo que eu te falei. Nós dependemos uns dos outros. Então, o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Agora o versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Você entendeu isso? Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Você está entendendo a importância que você tem na igreja? Você é importante para a igreja. Você tem, senão a igreja vai sentir a tua falta. Você vai se tornar um membro deste corpo. E a palavra está dizendo: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos também são necessários. Senão vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. E quando falta alguma coisa, o esforço é maior, né? O esforço é maior, né? Então vamos ler aqui um texto em Mateus 26, para nós entender isso daí. Será que eu já nasci sendo membro, né? Então nós vamos ver uma linguagem figurativa sobre isso. Mateus 26. Abra aí comigo, Mateus 26. É um exemplo figurativo do que aconteceu na nossa vida. Mateus 26, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ninguém está me entendendo? Você está atento aí ou não? Mateus 26, 52. É um texto conhecido por alguns, mas é uma linguagem figurativa. É Cristo mostrando, né, quem nós éramos. Está escrito assim, ó, para nós ganhar tempo. Então vamos ler o 51, só para a gente entender. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E o que é uma orelha? É um membro. Sim ou não? Então ela tem a sua devida, mas a Bíblia diz que um dos que estavam com Jesus, ó, passou a espada na orelha, decepou a orelha. Olha o que Jesus disse sobre isso. Então Jesus disse-lhe: mete no teu lugar a tua espada, ou mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. A Bíblia diz que esse era um dos soldados romanos, um dos servos do sumo sacerdote, que foram prender Jesus. Aparentemente ele era o adversário. Aí Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Tirou um membro do corpo. Mas a Bíblia diz que aquele que não ajunta espalha. E Jesus não veio para espalhar, Jesus veio para unir. Nós não lemos aqui no texto de 1 Coríntios que ele uniu muitos membros num só corpo? Então Jesus veio para isso, para unir. Mas Pedro está querendo dividir. Então Jesus disse: guarda a tua espada. Não é esse o objetivo. O objetivo não é desmembrar, e sim membrar. É por isso que a ordem de Jesus é essa: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nosso objetivo é unir, não espalhar. Quem espalha é o diabo, né? Quem corta, desmembra, é do adversário. Então Jesus está repreendendo Pedro e dizendo: Pedro, não é esse o objetivo. Eu vou ter que tomar do cálice? Vou tomar.
mas você não pode desmembrar, né? Então Jesus não veio para separar, ele veio para unir. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então aquela orelha havia se desligado do corpo, perdido do corpo, mas Jesus veio para unir novamente. E a Bíblia diz que ele pegou aquela orelha e fez um milagre, restituiu novamente, né? Então é isso que Deus fez na nossa vida, é isso que Deus vai fazer na tua vida também. Sabe por quê? Escute aqui. Primeiro Romanos capítulo 11, você vai entender isso. Romanos capítulo 11. Hoje é a aula sobre a importância do membro. Por isso nós estamos falando só sobre membro. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Olha, está todo mundo aí. Que benção. Capítulo 11 de Romanos, versículo 17. Está escrito assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, lembra que eu falei no começo do curso, no começo da aula, que nós pelo pecado fomos destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então nós éramos a orelha de mal que tinha sido cortada. Nós tínhamos sido separados. Mas olha o que está escrito aqui. Deixa o cachorro latir lá, não tem problema. E se alguns dos ramos foram quebrados ou cortados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado. Foste o quê? Enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Jesus, a oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então sabe o que Paulo está querendo dizer? Nós éramos um galho seco, né? Desligado. Então Cristo veio para nos ligar, né? Por quê? Porque a salvação era para os judeus. Jesus veio para ele, do seu povo. Mas em João está escrito que eles não receberam. Então nós recebemos, né? Agora nós somos enxertados. E nós não podemos nos gloriar, dizer, eu tenho Jesus, você não tem. Por quê? Porque não somos nós que alimentamos a raiz, é a raiz que nos alimenta. Por isso a importância de nós estarmos ligados no corpo. Uma pessoa, por exemplo, entenda isso, uma pessoa que ela não participa, ela não vem na igreja, não vem nos cultos, tem reunião, ela não vem, tem uma confraternização, ela não vem, tem um evento na igreja, ela não vem, ela não participa, né? Então ela não está ligada, né? Porque aonde for a minha mão direita, a esquerda vai junto, que está ligado. Aonde for o meu pé esquerdo, o meu pé direito está junto, porque está ligado. Então você vai conhecendo ao longo do tempo quem está ligado e quem está desligado. Amém? Então não é o fato, muitas vezes, da pessoa ter até tempo de igreja, que ela está ligado, né? Então, aquele que está ligado participa de tudo aquilo que o corpo faz, porque é membro daquele corpo. Amém? Amém. Claro que a gente também não generaliza, né, irmãos? Tudo que eu sou obrigado, não, a gente não generaliza. Mas é para você entender a importância de estar conectado com a fonte, com o corpo. Amém, Jesus? Então, como membro, agora eu entendo, como membro, eu tenho que zelar pelo corpo. Amém? Abra aí em Efésios, capítulo 5. Eu falei, é muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 29 a seguir. Efésios capítulo 5,
versículo 29. Já vamos terminar, o horário já está quase dando. Efésios capítulo 5, versículo 29. Diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Agora preste atenção. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer? Ninguém aborrece o teu próprio corpo. Você não vai sair, estou com vontade de cortar meu dedo, vou cortar o dedo hoje. Vou cortar o meu olho, sei lá, entendeu? Ninguém faz isso, né? Por quê? Porque você cuida do seu próprio corpo. Então, espiritualmente falando, o que é o teu corpo? É a igreja. Veja o que Paulo está dizendo: grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e a respeito da igreja. Amém? Cristo é o cabeça e a igreja que é o corpo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zelar pelo corpo, zelar pela igreja. Eu tenho que me preocupar com a igreja. Está entendendo? Por quê? Porque eu faço parte do corpo, né? Se o corpo perecer, automaticamente eu vou perecer. Se o meu corpo morrer, todos os membros dele vai morrer. Por isso que eu tenho que zelar pela igreja, né? Por isso que eu tenho que amar a minha igreja. Por isso